Fala pessoal do canal, beleza? Sr. Alex aqui, sejam bem-vindos ao canal O Egoísta. E no vídeo de hoje, vamos tratar de um tema atual que vem repercutindo bastante e é de interesse nacional. Como viram no título, falaremos sobre a possível prisão de Bolsonaro, que na minha visão, está cada vez mais próxima, galera. Então, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Então pessoal, vamos contextualizar a situação. Bolsonaro está sendo investigado e julgado com base nos atos de 8 de janeiro de 2023, quando seus apoiadores depredaram a sede dos três poderes em Brasília, acho que todos se lembram disso. E além disso, também responde por declarações que colocaram em dúvida a integridade das eleições, ataques ao Supremo Tribunal Federal e críticas ao regime democrático, ou seja, ao Estado Democrático de Direito aí. Esse é o resumo do que fundamenta as acusações feitas por seus opositores. Mas, no entanto, o modo como esse processo está sendo conduzido tem gerado muito debate dentro do parlamento e na sociedade civil em geral. Então é algo que vamos analisar bem. E claro, o ex-presidente alega estar sendo perseguido politicamente, que o julgamento não está seguindo os trâmites legais e que tudo isso seria motivado por revanchismo da esquerda, especialmente por parte do ministro Alexandre de Moraes. E não é novidade para ninguém que o Bolsonaro e o Xandão não se bicam, eles não se gostam. Então o ex-presidente ele usa essa retórica. Algo plausível de se afirmar é que estamos vendo uma escalada preocupante na condução do processo legal, especialmente nas ações do próprio Moraes, que parece correr contra o tempo para prender Bolsonaro, sob a forte pressão dos Estados Unidos, liderado por Donald Trump, quanto à condução e à transparência desse julgamento. A gente sabe muito bem que os Estados Unidos, Donald Trump, está de olho no Brasil, está de olho no que está acontecendo e previamente já chamou isso de caça às bruxas. Não estou defendendo aqui o governo americano, não estou defendendo aqui as ações do presidente Trump, mas a gente tem essa noção e isso está afetando, querendo ou não, como as coisas vêm acontecendo aqui. Aliás, já falamos sobre essa pressão americana em outro vídeo aqui no canal. O link vai estar abaixo, vai estar aí no card, vai aparecer aí na tela. Então, caso eu queira assistir aí depois, vai estar aí. Retornando sobre o julgamento, inclusive saíram notícias recentes aí que estipulam que o Bolsonaro pode pegar, inclusive, uma pena de 43 a 70 anos de prisão. E dependendo da gravidade das acusações, da interpretação jurídica final, né, já que ainda não teve nenhuma sentença, nada declarado. E é uma pena altíssima, comparável a crimes de altíssima periculosidade. Então vamos ver aí se isso realmente acontecer. O ex-presidente pegar uma pena alta, muito alta, e dificilmente ele vai estar apto a concorrer a uma próxima eleição. Porque, pessoal, se ele pegar aí a mínima, que é 43 anos, o Bolsonaro atualmente deve ter o quê? Uns 75, 73, não sei qual a idade dele exata. Isso aí, pô, se ele cumprir, sei lá, 20 anos, pô, ele já não tem idade já não tem uma idade boa pra voltar à presidência. Então é realmente surreal isso aí. Inclusive a oposição está muito, mas muito fervorosa quanto a isso, porque e realmente eles dizem que o Bolsonaro é o maior líder da oposição, a maior figura da oposição ao governo, e realmente não tem outra figura hoje que dentro da direita catalise tanto poder político quanto o Bolsonaro tem. Por mais que esteja desidratado, está. Por mais que esteja em iminência de prisão, está. Mas ainda assim é o líder da direita que mais tem poder político. Então é o que vemos. E realmente, uma eleição sem Bolsonaro, a direita perderia muito, a democracia em si perderia muito. Mas falando agora do Alexandre de Moraes, recentemente o Bolsonaro passou a usar uma tornozeleira eletrônica. Se vocês estão acompanhando no presente momento aí, dia 23/7, tem mais ou menos acho que 2 dias, um dia que o Bolsonaro está usando a tornozeleira. E ele está proibido de dar entrevistas, proibido de usar redes sociais e até de conversar com seu filho Eduardo Bolsonaro, que, como a gente sabe, está nos Estados Unidos, articulando com o governo americano para impor sanções e outras represálias ao governo brasileiro. E agora, pessoal, quero entrar no ponto-chave do vídeo. O julgamento está sendo parcial ou não? Então aqui vai ser a minha opinião, basicamente como cidadão brasileiro, quero dizer o que eu penso. Então vamos começar, né? E a verdade é que o cenário é bem nebuloso. Muitos bolsonaristas afirmam que sim, há parcialidade no processo. Vou assumir aqui o papel de advogado do diabo, então vocês já vão ver o que eu vou fazer. E dizer que, de fato, existem controvérsias, principalmente nas decisões tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Não estou dizendo que o Bolsonaro é um santo, e é longe disso, mas o que temos diante de nós é um cenário cinzento, sem heróis ou vilões absolutos, apenas política brasileira que não é fácil de forma alguma.
Mas é preocupante, para mim, ver um único ministro do Supremo concentrar tanto poder, tomando decisões monocráticas e agindo conforme sua própria interpretação. Isso é alarmante em qualquer tipo de democracia, ainda mais em uma democracia jovem e frágil como a brasileira. E em minha humilde opinião, nossas autoridades deveriam seguir o princípio de liderar pelo exemplo. Mas, sinceramente, nenhum dos poderes aplica isso. Nem o Congresso, nem o Senado, nem o Supremo e tampouco o Presidente da República. Um detalhe que passou batido por muitos, o ministro Luiz Fux votou contra a imposição de medidas cautelares contra o Bolsonaro, no caso da tornozeleira e todas as medidas que ele está sofrendo agora, indo na contramão da maioria do Supremo. Ele foi simplesmente o único ministro do Supremo que votou contra essas medidas, o Luiz Fux. Então isso é muito interessante e mostra que nem todos ali concordam com os rumos que se está tomando, sabe? E também o Fux, diga-se de passagem, ele foi um dos poucos que não foi sancionado pelos Estados Unidos. Ele não teve o seu visto suprimido, se assim eu posso dizer. Foi o Luiz Fux, foi o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques. Então foram dos poucos ministros do Supremo que não foram sancionados pelo governo americano. E eu acho que a pergunta do milhão, a pergunta que todo mundo quer saber, todo mundo tá careca de saber, o Bolsonaro vai ser preso sim ou não? E pessoal, sem nenhum tipo de alarmismo aqui, sem nenhum tipo de lado político, o Bolsonaro ele vai ser preso sim, ele vai. Mas os desdobramentos disso serão tudo menos tranquilos. E a primeira reação será uma forte ebulição interna. Partidos de direita e apoiadores fiéis do ex-presidente devem reagir com força, tentando retalhar o governo federal, o Supremo. E a base popular, engajada também, não vai aceitar passivamente, não vai apenas olhar e ok. Não, a gente já viu isso aí no 8 de janeiro, a gente já viu que a base bolsonarista é bem engajada. E isso vai dar uma baita repercussão. E é bem provável que protestos de grande escala eclodam por todo o país. Não menos importante, haverá também a repercussão internacional. E a principal oposição externa virá dos Estados Unidos, sob a influência de Donald Trump. Para piorar, o presidente Lula chegou a afirmar que uma vitória de Trump em 2024 seria aquele movimento lá alemão de 1939 com outra cara, não vou falar aqui o nome completo. O que acirra ainda mais a tensão entre os dois países. Imagina aí, você é um chefe de Estado de uma nação importante, você analisa a eleição de outro país, onde o candidato está podendo ganhar, e você solta uma dessa. Cara, isso aí é tudo menos uma diplomacia saudável, cara. É você se queimar por nada. Você ainda mais querer arrumar treta com um candidato que já não gosta de esquerdistas em geral, já não gosta muito do Lula em si, e ainda você vai e solta um comentário desse? Cara, não é algo muito inteligente de se fazer, diga-se de passagem. E em 23, o Brasil ainda permitiu a atracação de navios iranianos no país, o que irritou profundamente os Estados Unidos, à época governados pelo Joe Biden, o democrata Joe Biden. Então, pensa, o Irã, um dos maiores inimigos americanos, que recentemente a gente viu que o Trump mandou aquelas bombas lá nos bunkers para frear o programa nuclear iraniano. Aí, você deixa esses barcos, esses navios, atracarem em nossos portos, é basicamente uma declaração de guerra contra os Estados Unidos. É você pegar e falar, olha, nós somos declaradamente inimigo de vocês. Claro que isso aí envolve soberania, política externa, só que, cara, você não simplesmente não dá apoio a nações como essa, porque você fica na mira. Então, foi uma decisão lamentável do Brasil e eu vou explicar porque eu tô falando sobre tudo isso. Pois basicamente todos esses dois indícios aí, essas duas vaciladas do Brasil que eu pude citar, a fala infeliz do Lula sobre as eleições americanas, sobre a eleição do Trump e ainda ter permitido navios iranianos atracarem em portos brasileiros, isso aí é uma deslancada em relações internacionais, isso é algo que não se faz. E certamente o governo americano vai se vingar disso aí, cara, vai se vingar de um jeito ou de outro, porque por mais que a gente não viva mais 1960, onde tudo era resolvido na base da bala, golpes, etc., hoje em dia os Estados Unidos têm muito poder ainda, então eu creio fortemente que eles não estão apenas se movimentando pelo Bolsonaro, mas por interesses próprios, estão usando apenas o Bolsonaro como um estopim para isso, sendo apenas a causa, sendo apenas o motivo que eles queriam. Então o Lula ele foi muito infeliz nessa fala, ele foi ingênuo de deixar navios iranianos atracarem aqui, então esse é um dos motivos porque eu citei esses dois exemplos aí. E, pessoal, como última cartada aí, uma cartada muito poderosa dos Estados Unidos, eles podem aplicar a Lei Magnitsky contra autoridades brasileiras, alegando principalmente violações de direitos humanos e riscos à democracia, ou até mesmo endurecer significativamente as sanções econômicas contra o Brasil, né? Quem sabe uma sanção de 100%, 200%, não seria um absurdo algo nesse nível.
E por isso mora o verdadeiro perigo. Muitos dizem que os Estados Unidos sairia perdendo. E realmente sairiam. Mas isso é um preço pequeno a pagar no curto prazo, pessoal. Então é algo a se analisar. A gente tem uns Estados Unidos da América, que eles já enfrentaram nações perigosas, nações fortes. A exemplo na Segunda Guerra Mundial, que eles tiveram que lutar contra a Alemanha, tiveram que lutar contra o Japão, tiveram que fazer um esforço logístico absurdo, você atravessar o Pacífico, você chegar na Europa, é um esforço logístico danado. E, cara, se eles conseguiram fazer tudo isso e depois saíram com uma maior potência, é inegável que, sim, pra eles, você dobrar o Brasil, você sairia perdendo economicamente, os preços aumentariam? Sim, mas seria um preço muito pequeno a se pagar. E a popularidade nos Estados Unidos é diferente da popularidade do Brasil. Se aqui a popularidade do presidente cai muito, a chance de impeachment, dele ser desidratado e perder a eleição é muito grande. A gente viu isso com o Bolsonaro durante o mandato. Ele foi muito desidratado devido à pandemia e muitas outras coisas. Mas nos Estados Unidos, popularidade, claro que em qualquer lugar popularidade importa. Mas lá você tem meios para você recuperar essa popularidade e você não cair por causa disso. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil a popularidade baixar, o presidente vai de ralo. E a longo prazo, se conseguir dobrar o Brasil, retoma o controle do espaço mais estratégico da América do Sul, como já deixaram claro em diversas ocasiões neste ano. Então, o que está acontecendo agora pode muito bem entrar para os livros de história, assim como foi a questão Christie durante o segundo reinado, no Império do Brasil. Então, sim, pessoal, o Bolsonaro será preso e nada parece capaz de mudar esse destino, nem mesmo uma interferência americana, como já está acontecendo. Mas o verdadeiro risco está no que vem depois. Isso aí acho que é o mais preocupante. Independente do lado político que você esteja, é inegável que enfrentaremos um período turbulento, muito turbulento. E é muito nebuloso o que vai ocorrer a seguir. Pode muito bem os Estados Unidos conseguir frear o processo, o Bolsonaro voltar a poder ser elegível de novo, tal, etc. Ou pode muito bem, de alguma forma, o Brasil conseguir se safar dessas sanções, conseguir driblar tudo isso, só que a que custo? Endurecer mais a nossa democracia? Suprimir liberdades? Então, tem vários cenários e eu acredito que qualquer um desses cenários vai entrar para os livros de história. Então, independente do lado político que você esteja, cabe a nós, como cidadãos, acompanhar tudo com atenção, questionar o processo e, principalmente, defender os princípios democráticos que fundaram esse país, não apenas figuras políticas. Então, é isso, galera. Se vocês gostaram, deixa o like, comentem, compartilhem, deixem o feedback de vocês sobre o que vocês acharam, o que pode melhorar, comentem sobre o vídeo, sobre o tópico do vídeo. E é isso, Sr. Alex vai ficando por aqui. Vejo vocês na próxima. Tchau!